Bom dia, graça e paz. Tá tudo bem com vocês? Alegria a gente poder ver as novas gerações de adoradores aqui, conduzindo a gente à adoração, bem como as novas gerações participando da liderança da nossa comunidade e convidando a gente também a participar da adoração do nosso Deus, do nosso Senhor. É muito gostoso a gente ver que Deus tem feito, apesar de nós, Ele tem trabalhado, Ele tem edificado a sua igreja e tem ensinado, e que Cristo seja sempre o nosso centro, que esteja sempre glorificando o seu nome no meio de nós e entre nós. Amém? Que o seu Santo Espírito venha falar aos nossos corações nessa manhã de hoje. E como o pastor Eric já iniciou aqui a respeito da nossa mensagem, da pregação, que tem por título O Despertar da Paternidade, eu gostaria de, antes de dar início à nossa leitura do boletim, fazer alguns comentários acerca da carta de Paulo aos Efésios, que, por sinal, o Senhor tem, nos últimos tempos, nos levado a refletir sobre aquilo que Ele quer nos ensinar a respeito desse conteúdo da carta tão cristocêntrica, a carta que nos convida, como crentes, como novos nascidos, a refletir nos ensinamentos de Deus sobre aquilo que é o reflexo por fora daquilo que está em nosso coração, daquilo que Ele tem feito e ainda vai fazer dentro de nós a respeito do ensino, a respeito da santificação que nós ganhamos no dia a dia após a experiência do novo nascimento. Aqueles que creem na sua inclusão, na sua morte e na ressurreição no corpo de Jesus Cristo, que creem na salvação por meio da obra redentora, da obra que foi feita naquela cruz em nosso favor, por nenhum mérito nosso, mas por todo o mérito de Cristo Jesus, tem o prazer de andar nos seus caminhos e a alegria de poder vivenciar essa experiência dentro das nossas casas. A carta de Paulo foi escrita à igreja de Éfeso e ela foi escrita para crentes, ela foi escrita para cristãos, ela foi escrita para quem já conhecia a palavra de Deus e quem já tinha crido em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E engraçado que quando nós ganhamos essa experiência, a nossa vida muda e muda muito. A nossa vida muda porque a luz vem para justamente nos mostrar aquilo que deve ser trabalhado nas nossas vidas a partir da vida de Cristo dentro das nossas casas e nos comissionamentos. Aquilo que Deus vem falar aos nossos corações, que deve ser testemunhado por fora, nos nossos comportamentos. Nessa carta de Paulo, ele fala sobre ele usa três figuras que representam Cristo diante da igreja. A primeira figura, ele vai dizer que Cristo é o cabeça, né? Ele usa a figura do corpo, onde a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. A segunda figura, ele vem falar que, usando a metáfora de uma construção, que Jesus Cristo é a pedra angular. E a terceira, ele vai dizer que Jesus Cristo é comparado ao casamento onde a esposa, a igreja, é a noiva e Cristo é o noivo. Então, nessas três figuras, ele usa
Jesus Cristo como centro. Por isso é que nas nossas casas, dentro das nossas famílias, a paternidade é muito importante. Apesar do tema paternidade levar a gente a pensar que a gente vai falar somente para homens, mas a paternidade ela é exercida como uma função, como um encargo, como um ensinamento do nosso comportamento, representando Cristo, representando Deus dentro das nossas famílias. Então ele começa a carta chamando a nossa atenção. No capítulo 5, antes desse texto que inicia o nosso estudo de hoje, no capítulo 5 ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, ele vai nos exortar a um compromisso, a uma responsabilidade, onde Cristo não se negou a assumir a sua responsabilidade. Ele não deixou de cumprir os propósitos do Pai diante daquilo que era o propósito de salvação. E também não se negou a cumprir os propósitos do Pai, do que é viver a sua vida em nós para que o mundo conheça, para que o mundo saiba que existe algo melhor, algo muito maior. Aí ele vem fazendo uma comparação, aquela mesma comparação que ele faz em Gálatas, do comportamento que é o fruto do Espírito e aquilo que nós fazemos na carne, né? E que vai testemunhar uma coisa que dentro da nossa casa pode nos levar a distanciarmos de Jesus. Então, quando ele chega no capítulo 5, verso 14, aí nós iniciamos então o nosso estudo do boletim, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui sobre essa expressão, não como nécios, e sim como sábios. Não como tolos, e sim como sábios. Estamos vivenciando uma geração de pais que estão dormindo na direção de suas famílias, quando deveriam estar acordados, alertas e atentos em relação ao caminho pelo qual as estão conduzindo. Assim como o motorista que fora colocado ao volante para transportar os passageiros em segurança e dorme na direção, colocando todos em risco, assim é o pai que não deixa de ser o condutor de sua família, mas age com total despreocupação. Ele recebeu a posição de liderança e foi colocado por Deus nesse posto, mas se acomodou em um sonho de passividade e postura de uma cultura obscura e sedutora. Efésios 6,4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-vos na disciplina e na admoestação. Como que nós podemos ensinar essa disciplina? Como que nós podemos admoestar os nossos filhos se as nossas vidas muitas vezes são vidas insubmissas? Vivemos aquilo que é o dia a dia da cultura, aquilo que é o dia a dia das ideologias, sem nos atentarmos para que o que é verdadeiramente
correto, o que é verdadeiramente importante dentro das nossas casas. Quando nós vamos lá para o Velho Testamento, nós vamos ver que o primeiro mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que nós estamos fazendo? Nós estamos cumprindo o primeiro mandamento? A prioridade na nossa casa é amar a Deus sobre todas as coisas? Depois, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, e os discípulos perguntam ao Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Como que é o ensinamento da oração de Jesus? Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus. Aí, Jesus nos ensina a ter um novo relacionamento com o nosso Deus, que é um relacionamento de pai. E como pai, nós temos o mesmo encargo e o mesmo comissionamento que nos foi deixado pelo compromisso e pela responsabilidade do Filho Jesus Cristo, que era o primogênito. Desculpa, era o unigênito e agora é o primogênito. O único Filho de Deus veio nos ensinar como ser filhos, como o trato com o Pai, como que Jesus tratava o Pai, como que Jesus falava com o Pai, como eram as orações de Jesus. Quando ele tinha que tomar uma decisão, a primeira coisa que ele fazia, ele conversava com o Pai. E o seu Pai amoroso o instruía, o ensinava, dentro daquilo que era a vontade dele, que nós sabemos que é boa, agradável e perfeita. Desse modo, algumas consequências são inevitáveis. Alguns pais sequer percebem que estão no banco do motorista. Consequentemente, as mães de seus filhos, por ausência ou necessidade, carregam em seus ombros o peso da irresponsabilidade dos pais. Por isso eu disse que a figura da paternidade, ela não se resume 100% no pai. Mas algumas mães que criam seus filhos sozinhas, que são divorciadas, que são viúvas, elas também têm essa direção do Senhor, de ensinar a criança ou de levar a criança naquilo que é o propósito de Deus, para que ele verdadeiramente conheça e saiba quem ele é. Qual é a sua identidade? Aquele que ora e diz assim, Pai nosso, meu Pai, quem ele é? Ele é um filho. E como filho, o nosso relacionamento com o Pai é especial. Especial. Isso mesmo. Nesse mundo de sonhos, os homens se veem no direito de serem irresponsáveis, imaturos e negligentes em seus papéis, como maridos e pais. Agindo assim, eles colocam suas famílias em perigo moral e espiritual. Agindo assim, colocam em risco seus casamentos, seus filhos e sua fé. Não percebem que não podem ter as duas coisas. Romanos 8, 5 e 6 assim nos ensina. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, e do Espírito para a vida e paz. Só por esse texto nós já podemos ter a convicção e a certeza do que é melhor para nós. Deus nos ensina lá em Deuteronômio 30, ele diz assim, eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Deus dá um conselho para nós. Quando ele coloca um texto desse na palavra de Deus, é um texto de muita
de muito ensino. Ele está dizendo, olha, se você escolher as coisas da carne, as coisas da cultura, as coisas do mundo, você não está escolhendo aquilo que é os meus interesses, porque não dá para a gente ter as duas coisas. Não dá para agradar o mundo e agradar a Deus. Ou nós escolhemos um, ou nós escolhemos o outro. Quando nós colocamos na nossa casa em primeiro lugar o reino de Deus, não tem dois primeiros lugares. Não dá para a gente colocar duas pessoas no mesmo lugar. Não dá para a gente colocar Deus e o mundo na mesma condição. Porque o nosso Deus, Ele nos leva para um lugar completamente diferente do que a proposta do mundo. Os prazeres da carne, as coisas do mundo não nos levam a Deus. Está escrito. Agora, quando nós colocamos o nosso Deus, quando nós colocamos a paternidade baseada no exemplo e no ensino da palavra, naquilo que é o propósito de Deus para nós, o propósito de Deus para nós sabemos que não é nós sermos felizes aqui nesse mundo. O propósito de Deus não é você ser uma pessoa reconhecida, poderosa diante dos homens, não é você ser uma pessoa de sucesso, não é você ser uma pessoa que vai ter um prazer momentâneo, mas o propósito de Deus é para que a gente crie filhos, para que esses filhos sejam também criados na disciplina e na admoestação, para que o mundo venha conhecer o nosso Criador através de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos e das novas gerações. Então eu vejo assim, só abrindo um parênteses aqui, aquele pai que não cuida da sua saúde é tão egoísta, que ele está tirando dos filhos, dos netos e da sua família a alegria de poder viver um tempo maior consigo mesmo. Se você não cuida da sua saúde, se você não exercita-se, se você não vai ao médico, se você não está nem aí para o que vai, se você vai morrer hoje, amanhã ou daqui 10 anos, você não está cuidando das novas gerações. Você está privando os seus filhos, privando os seus netos da sua companhia e da sua presença. Se nós somos comissionados aqui neste mundo para testemunhar Jesus Cristo, para evangelizar, nós tivemos aqui no nosso acampamento de família um tempo onde as crianças fizeram perguntas ao pastor Glênio a respeito das questões que as crianças tinham, e crianças muito pequenas. Um deles perguntou assim, pastor, se a gente já tem Jesus Cristo, se nós já fomos salvos, por que ainda nós estamos aqui? Por que Deus não leva a gente para o céu e deixa Satanás aqui na terra? Olha a pergunta de uma criança que deve ter uns 4 aninhos, né? Por que Deus não leva a gente, e já que esse negócio aqui é ruim, né? Só tem sofrimento, só tem dor, só tem doença, só tem tristeza, por que Deus não deixa Satanás aqui e leva a gente para o céu? Por quê? Porque nós estamos aqui justamente para fazer a diferença. Nosso Deus disse que o seu povo seria conhecido como um povo sábio e inteligente. Agora eu pergunto, e nós, estamos sendo sábios ou estamos sendo nécios, tolos, incautos? Como nós estamos vivendo dentro das nossas casas? Nós estamos priorizando a paternidade do pai e trazendo para nós esse exemplo e ensinando os nossos filhos conforme a palavra nos diz? Ou nós estamos correndo atrás de coisas, atrás de circunstâncias e não estamos dando tempo para os nossos filhos? Não estamos os ensinando, não estamos gastando um tempo de conversa, de contar história, de culto doméstico, de oração. Seria tão bom quando um filho nosso que se tornasse um pai e tivesse qualquer problema e a gente pudesse ver isso e a gente visse que o nosso filho está sendo ajoelhado, está orando
porque um dia ele viu seu pai orar. Ele aprendeu com seu pai que quando seu pai tinha algum problema, o seu pai orava. Então agora que ele é pai, ele também ora. É isso que nós estamos ensinando? Então eu quero fazer esses questionamentos para a igreja, porque nós pensamos, muitas vezes, que estamos no caminho certo, e não estamos. E quando nós temos qualquer dúvida, né? O que nós fazemos? Nós precisamos correr aqui, para o manual do fabricante. Nós vamos aqui. Aqui a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos exorta, como Paulo está fazendo aqui agora na carta aos Efésios. Está nos exortando. Os homens são chamados à liderança amorosa de seus lares. A palavra de Deus manda que andem em honra, integridade e abracem suas responsabilidades como sacerdotes e pastores de suas famílias. Não como nécios, insensatos, tolos, e sim como sábios. Não deixe que o mundo dite as regras dentro da sua própria casa. Nós temos um Deus que é o nosso Pai e assume esse papel com compromisso, responsabilidade, amor e graça através de nós. O cristão, meus amados, tem posição porque sabe quem ele é. Nós não temos dúvidas sobre quem nós somos. Nós não temos dúvidas que nós estamos aqui neste mundo por causa de pessoas. Nós não estamos aqui por causa de coisas. Porque Jesus veio ao mundo por causa de nós, por causa de gente. Jesus não veio ao mundo para fazer de ninguém rico, para fazer de ninguém poderoso, mas Jesus veio ao mundo para nos ensinar, para nos levar a uma eternidade com o Pai, para nos levar a viver aqui testemunhando dia a dia aqueles ensinamentos que nós temos na palavra de Deus, levando o evangelho aos nossos filhos, ensinando quem é Jesus Cristo e ensinando que nós temos um Deus que não depende de nós. Glória a Deus por isso. Ainda que o mundo ridicularize e critique constantemente a paternidade, atacando, invertendo e subvertendo os desígnios e valores de Deus, isso não muda o caráter do Criador. Deus nos garante a permissão e a responsabilidade para liderar. Por isso não devemos temer. Não devemos temer. Pai, não tema em disciplinar e admoestar o seu filho. Não tema ao ter que corrigir o seu filho e dizer a ele aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida aqui neste mundo. Meu filho, você não está aqui para fazer a sua vontade. Você está aqui porque é por permissão divina e Deus te colocou aqui com um propósito. E o propósito não é seu e nem meu, é o propósito do Criador. As crianças têm que aprender isso desde pequenininhas. Gálatas 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus nos colocou numa posição dentro de toda a criação e nos deu uma ordem. Qual foi a ordem que Deus nos deu? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E não menos importante, sujeitai-a. Sujeitai-a. Nós precisamos aprender o que é a submissão com o nosso Pai. O que é a submissão com o seu Filho Jesus. Jesus Cristo, quando ele foi para ser crucificado, antes da crucificação, ele fez uma oração. E a oração de Jesus foi: Pai, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a sua. Nossos filhos estão
fazendo isso, eles aprenderam o que é essa disciplina. O seu filho, o meu filho, que hoje são meus filhos, são todos já adultos, pais também. Hoje não é mais uma ordem, hoje já não é mais uma correção, mas é uma conversa, é um conselho. Meus filhos pedem conselho para mim, eles me ouvem. Os seus filhos te ouvem. Os seus filhos pequenos são submissos a você? Qual é o exemplo de submissão que nós temos? Né? Jesus disse para nós homens, olha, maridos, vocês têm que ser os cabeças das suas casas, assim como Cristo é o cabeça do homem. Então nós não temos somente um encargo de sermos o chefe, o cabeça, o líder, mas nós também temos um líder, que é Cristo. Os homens precisam aprender de Cristo a serem submissos. Em amor, uma submissão amorosa, uma submissão que traz frutos. A paternidade foi criada por Deus com um propósito eterno. Quando o Criador nos fez procriadores, Ele não estava apenas dizendo que Ele percebeu que os pais terrenos eram semelhantes a Ele e decidiu intitular-se nosso Pai. Pelo contrário, Ele sempre existiu como Deus e Pai e intencionalmente criou o papel da paternidade na terra com o objetivo de refletir quem Ele é. Esse modelo não foi uma coisa do homem, esse modelo da paternidade. Pelo contrário, Deus deu tanta importância, priorizou tanto esse modelo da paternidade, que é o modelo da relação dele, pai, com o seu filho Jesus Cristo, que ele trouxe esse modelo para a terra, de tal forma que ele confiou a José e Maria o seu filho Jesus Cristo, um bebê que iria nascer, para que José e Maria fossem os pais aqui na terra de Jesus. Deus poderia ter, na soberania, no poder dele, na criação, ele poderia, quando chegou o momento da salvação, de trazer o seu filho para a terra, ele poderia ter escolhido uma outra forma de enviar Jesus. Ele poderia ter colocado Jesus adulto aqui na terra, já conhecedor de todas as coisas, para cumprir a sua missão de salvar o homem. Mas ele trouxe um modelo. E qual foi o modelo? É o modelo da família. Ele trouxe um bebê. Ele trouxe o seu filho como um bebê e confiou o seu filho a um casal. Ele entregou o seu filho para ser educado, criado na disciplina e na admoestação do Senhor. Jesus aprendeu a ler. Jesus aprendeu a sentir com a sua mãe. Jesus cresceu aprendendo uma profissão com seu pai. Jesus se relacionava com os seus irmãos. Por isso a Bíblia diz que ele se esvaziou e se tornou 100% homem. E como homem, é a mesma coisa dos nossos filhos. Nossas crianças é um presente de Deus para nós, para que a gente crie as nossas crianças na disciplina e na admoestação do Senhor. Não como nécios, mas como sábios. E o sábio vacina o seu filho. É ou não é? Essa semana o meu netinho foi vacinado. Agora, a gente está comentando lá em casa que agora as vacinas devem ser muito doídas, porque ele chorou bastante. Ele ficou um dia inteiro reclamando da vacina. Mas a gente sabe o que é bom para eles. Vai doer, meu filho. Vai sofrer um pouquinho, mas é bom para você. Vai evitar que você amanhã tenha uma doença muito pior. Quando a gente vacina os nossos filhos, ensinando a eles a palavra de Deus, e alguma coisa do mundo vem e é ofertada aos nossos filhos, que são contrários à palavra, que são coisas que não agradam ao Senhor, que são coisas que não estão
nos levando ao caminho do Senhor, mas estão nos tirando do caminho do Senhor. Nossos filhos, se forem criados na disciplina e na admoestação, eles vão saber dizer não para as coisas do mundo na hora certa. Eles vão saber dizer não para as coisas que não são corretas. Agora, quando o pai, apesar de estar no volante, está dirigindo despreocupadamente, sem o compromisso, está lá apenas cumprindo com a sua obrigação, sem se importar com os passageiros, ele não sabe nem para que caminho ele vai. Não é? Tem um ditado no mundo que diz que quando a gente não sabe para que lugar a gente vai, qualquer caminho serve. Então nós precisamos saber onde nós queremos chegar. Qual é o destino que nós queremos levar? Para onde nós vamos levar os nossos filhos e a nossa família? Por isso, a importância de sabermos quem nós somos. Os pais costumam ser mais comprometidos com a paternidade, os pais costumavam ser mais comprometidos com a paternidade, pois sabiam o quanto a sua influência era importante. O fato de se perderem aos poucos a sua identidade com o Pai Celestial e se aproximarem mais dos valores da cultura e do mundo, está fazendo com que os pais da atualidade atuem muito pouco. Os filhos não estão sendo criados para serem homens de verdade. Haja vista que os pais estão enfraquecidos pelo bombardeio da cosmovisão secularizada. Sabe aquela coisa assim, do filho chegar para o pai e falar: pai, deixa eu ir numa festinha ali, naquele lugar, que você não sabe quem vai, não sabe onde é, não sabe quem está frequentando, o que vai acontecer lá dentro, o que vai rolar e tal. Aí você fala: não, meu filho. Aí o filho diz assim: pai, mas todo mundo vai, deixa eu ir. E aí? Todo mundo? Então, quando acontece uma situação assim, nós devemos ter um radar, nós devemos ter um alerta, né? Qual é o nosso alerta? Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A oração de Jesus foi: pai, não vos peço que os livres, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Como que nós podemos ser pais que cuidam, que estão atentos, que estão acordados e dizem não para os nossos filhos, que protegem os nossos filhos, que garantem a segurança dos nossos filhos? Nós temos uma responsabilidade, um compromisso, diante do mesmo compromisso que Deus tem conosco. Nosso Deus, gente, não é um Deus de preguiça. Nosso Deus não deixa para amanhã. Nosso Deus não dorme, Ele é acordado. Tem um texto do livro A Resolução de Todo Homem, que foi escrito por Kendrick e Alcorn, que diz assim: a geração atual não sabe o que significa ser homem ou ser um líder maduro e responsável. Os jovens não sabem como se tornar um pai forte e engajado um dia. A sociedade está orientando os meninos a permanecerem meninos o quanto puderem, estendendo a infância até seus 30 anos, enquanto força as meninas a se tornarem mulheres muito antes de estarem prontas. É uma inversão de papéis, inversão de valores. Os homens podem continuar criança, pode ser infantilizado, não precisa aprender nada, não precisa ter compromisso. A mamãe faz, o papai faz, né? E as meninas não. As meninas já têm que, olha, você precisa correr, que você tem que estudar, você tem que se formar, você tem que ser independente, você tem que sustentar a sua casa, você não pode depender de homem. Essa é a fala do mundo. Mulheres, vocês não podem depender de homem.
Você casa, se não der certo, você larga para lá. Essa é a fala do mundo. Totalmente contrária à palavra de Deus. E se os pais cristãos não estão atentos, eles embarcam nessa conversa. Se não for Deus em primeiro lugar na nossa casa, nós embarcamos nas falas do mundo também. Não estamos livres quando não estamos atentos. Gente, e esse propósito, essa obrigação é dos pais que estão no controle das suas famílias. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer o caráter de Deus, saber para onde nós vamos, qual é o caminho. Jesus diz assim: eu sou o caminho. É um único caminho. Quando ganhamos a verdadeira dimensão do lugar que nosso Pai deve ocupar em nossas vidas, e essa realidade vier a refletir por meio de Cristo o caráter dele em nós, o seu reino será a única prioridade de nossas casas. E sendo assim, em Cristo Jesus, o Pai é quem patrocina todo o seu projeto de paternidade humana. Essa revelação nos vem através da oração do apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, na qual lemos abaixo. Estamos lá no texto de Efésios, capítulo 3, de 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e o pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está fazendo uma oração onde ele está unindo a paternidade de Deus com a nossa paternidade. Quando nós deixamos de fazer parte deste mundo e nos tornamos da família de Deus, quando nós somos adotados por meio da fé em Jesus Cristo para fazermos parte da família de Deus, quando nós nos tornamos irmãos de Jesus Cristo, quando nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiro de Deus por consequência, a nossa família se torna uma com a família de Deus. Essa é a unidade que Deus propõe para nós. Quando a nossa família se torna uma, nós temos a certeza de que nós sabemos quem nós somos e nós sabemos para onde vamos. E por isso nós sabemos onde nós devemos levar as nossas crianças e os nossos filhos. Não importa a idade. Não importa a idade. É muito importante a ênfase dada por Paulo quando escreve: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele fala de uma unidade familiar no céu e na terra. Toda a paternidade vem de Deus. Cada pai é chamado para ser a representação física diária do pai aos seus filhos, que irão representá-lo e apresentá-lo à próxima geração. Olha quanto é importante a figura paterna. A figura paterna é a representação de Deus para os nossos filhos aqui na terra.
Por isso, às vezes, a gente vê pessoas que têm muita dificuldade em ter intimidade com Deus, porque tiveram dificuldade em ter intimidade com seu pai terreno. Tiveram dificuldade em ter um relacionamento afetivo com o seu pai terreno. Aí a criança projeta aquele comportamento para o pai celestial. Mas se o meu pai terreno, ele é um algoz, ele é duro, ele é severo, ele não me respeita, ele me irrita, então o meu pai celestial deve ser a mesma coisa. Então, por isso, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele nos ensine esse amor, essa moderação, esse equilíbrio, para que a gente possa ser pais no modelo dEle. Que Ele nos ensine primeiro a sermos pais, sendo filhos, para que depois nós possamos ser pais dos nossos filhos. Assim como Jesus nos ensinou a ser filhos, nós devemos orar e pedir também para que nós aprendamos a ser filhos. O caráter do pai humano é o mais próximo que uma criança, um adolescente e um jovem pode chegar do caráter do pai celestial. Ou seja, quando uma criança olha para o seu pai, deve ser capaz de ver as qualidades de Deus. Quais são as qualidades que nós destacamos aqui? Um provedor de amor, um protetor forte, um líder de verdade, uma autoridade respeitável e um amigo íntimo. Senhor, sonda o nosso coração. Senhor, sonda o meu coração e o coração de cada pai e cada mãe aqui. E mostra a cada um de nós aquilo que precisa ser trabalhado, precisa ser mudado, aquilo que o Senhor mesmo vem nos ensinar. Vê se há no nosso coração alguma intenção que não seja voltada para os teus interesses. Pai, olha o meu coração e vê se dentro do meu coração há ainda a intenção de prejudicar a minha família, de colocar outras coisas e não a minha família, como o propósito seu aqui na terra, na minha vida. Senhor, vem me ensinar com Jesus Cristo. Vem me ensinar a ser filho. E vem me ensinar a ser pai. Me mostra, para que eu seja um pai amoroso, um pai que seja provedor da minha casa, que mostre para o meu filho o que é ser homem aqui deste mundo, que eu mostre para o meu filho como é ter hombridade e se posicionar, e dizer ao mundo que eu não sou igual ao mundo, eu não penso igual ao mundo, que eu sou um estrangeiro aqui neste mundo, que a minha pátria não é isso aqui, a minha pátria é celestial. O meu governo não é deste mundo. O meu governo é do céu. O senhorio da minha vida não é aqui deste mundo. O Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Precisamos desesperadamente de homens que não se deixem influenciar pelo mundo e pela cultura. Que não tenham medo de críticas, que sejam decididos por liderar suas famílias, que ensinem a importância do casamento aos seus filhos, para que eles tenham a expectativa saudável de suas próprias experiências, que renovem diariamente seus compromissos de permanecerem casados, e ajoelhem-se e clamem pela misericórdia de Deus, para que amem suas esposas, ao invés de desistirem do casamento em tempos difíceis. Não como nécios, insensatos, tolos, e sim como sábios. Vejam que
é tão importante, tão grandioso o propósito de Deus para nós aqui, dentro das nossas famílias, com o compromisso com as nossas esposas, com o compromisso com nossos filhos, com os exemplos que nós devemos imprimir nas suas vidas, porque os nossos filhos, gente, eles vão nos copiar. Eles vão ter as nossas vidas como referência. Precisamos de homens corajosos, que assumam, que amem a Deus sobre todas as coisas, que se recusem a sacrificar suas famílias por uma promoção no trabalho, que se recusem a deixar que a preguiça e o entretenimento roubem o seu tempo e amorteçam suas consciências, que se levantem contra as leis e filosofias que estão destruindo as famílias, que amem e orem por seus casamentos, por suas esposas e por seus filhos, não como nécios, e sim como sábios. Romanos 8, 31 e 32, vamos ler juntos? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que está escrito aí? Algumas coisas? Poucas coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. Quando nós ganhamos a vida de Cristo, quando Cristo vem ser realidade, quando Cristo vem ser a nossa vida, assim como diz lá em 2 Coríntios, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo mortal. Quando nós lemos isso e vemos que o propósito de Deus é tirar o nosso egoísmo, tirar a nossa vida, fazer com que essa vida velha morra, e que a gente ganhe uma nova vida, que a gente ganhe a vida de Cristo, e essa vida de Cristo se manifesta dia a dia dentro das nossas casas, no desejo, na vontade, na disposição de admoestar os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos na disciplina do Senhor. Nós vamos colher os frutos disso, meus irmãos. Nós vamos colher os frutos. E esses frutos vão ser colhidos lá depois, quando a gente vê que os nossos filhos estão ensinando os seus filhos, que eles estão respeitando os seus pais, que eles estão honrando os seus pais, que eles têm o temor do Senhor nos seus corações. Por isso nós precisamos de homens corajosos, homens que não tenham medo. O pecado entrou no mundo pela inércia de Adão diante da tentação, uma pura falta de posição, sem considerar a ordem que recebera do Criador. Ele não se posicionou. Sua omissão e falta de obediência trouxeram as consequências que todos nós já conhecemos, o pecado. E com o pecado, a morte. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que não dá para escolher as duas coisas. Ou é morte ou é vida. Ou é bênção ou é maldição. Não dá para escolher as duas coisas. Adão, pela desobediência, entronizou o pecado no mundo. Jesus Cristo, pela obediência, tirou o pecado do mundo. Vocês vejam a consequência de cada um. A consequência da desobediência foi o pecado.
A consequência da obediência foi a salvação. Adão não se atentou para quem ele era. No entanto, se nós não agirmos como nécios, e sim como sábios, pela fé em Jesus Cristo e pela graça e misericórdia do Pai, podemos impactar nossos filhos, nossa família e o mundo à nossa volta, e não sermos impactados por ele. O salmista nos aconselha lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Amém, meus irmãos? Isso é verdade para nós? Isso nós podemos tomar posse dessa palavra? Nós podemos crer que Deus fala e Deus é fiel para cumprir aquilo que é a palavra dele? Mas tem esperança. O despertar da paternidade deve vir precedido pelo despertar para a salvação em Cristo. É Ele quem nos dá a sua vida para que nos levantemos de entre os mortos. Em Cristo, pela fé, podemos exercer a paternidade plena proposta por Deus em nossas vidas, a fim de que nossos filhos também venham a nascer de novo e impactar as novas gerações. Você já se perguntou qual é o legado que você quer deixar para a sua família? 2 Coríntios 5,14 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim, nós vamos ter a alegria de ter os ensinamentos de Deus na nossa casa, através da sua palavra, através da nossa vida, através da nossa submissão. Sendo submissos e amorosos é que nós vamos ensinar aos nossos filhos como viver aqui neste mundo, sabendo exatamente quem eles são. Não nécios, mas sábios. Não um povo do mundo, mas um povo escolhido de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ensine a cada dia. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.